Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti e hoje eu vou apresentar para vocês mais um case em vídeo, dessa vez de uma implantação de Unify num ambiente residencial. Tá? Se a gente parar para olhar, né, a solução Unify, os dispositivos Unify de maneira geral, eles são muito tradicionais em ambiente corporativo para empresas de todos os tamanhos, empresas de pequeno, de médio, até de grande porte, mas o que muitas vezes as pessoas não enxergam é que Unify também é a solução ideal para aquelas residências em que existe uma exigência muito grande em relação à qualidade, à estabilidade da conexão de internet. Né? Então, é um case dessa natureza que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, para a gente começar aqui a apresentação, o case, então, é de um apartamento de 110 metros quadrados, é um apartamento convencional, não é um apartamento pequeno, mas também não é uma residência de alto padrão, mas é um apartamento grande o suficiente a ponto de precisar de mais do que um único equipamento para garantir Wi-Fi em todo o espaço físico, né, com um bom nível de qualidade. Então, uma solução residencial convencional num apartamento desse tamanho, ou numa casa desse tamanho, ou numa casa maior, né, ela tende a ter vários problemas, porque para você cobrir todos os pontos da residência, normalmente acaba sendo utilizada uma solução combinada de roteador Wi-Fi residencial com repetidores Wi-Fi convencionais. Né, e o problema é que o repetidor ele degrada demais a qualidade do sinal da rede sem fio. Né? Então, uma solução corporativa no ambiente residencial, ela é ideal para aqueles moradores que são mais exigentes em relação ao desempenho, e é exatamente o caso nesse case aqui. Então, moradores exigentes em termos de desempenho, da qualidade, da estabilidade da conexão de Wi-Fi e também em relação à estética. Né? Não adianta utilizar um equipamento de boa qualidade que visualmente num ambiente residencial não seja agradável, né? E um outro detalhe também importante é que está ficando cada vez mais comum aqueles planos de internet de maiores velocidades, de 100 mega, 150 mega, até mais. E a grande maioria das soluções residenciais, os roteadores residenciais convencionais, eles limitam a conexão no máximo a 100 megabits por segundo, porque normalmente a interface cabeada, a porta de rede da conexão, ela é 100 megabits por segundo, ela é Fast Ethernet. Né? Então, se amanhã você está planejando ter um link de internet com velocidade superior a essa, o equipamento convencional talvez já não lhe atenda nesse sentido. Né? Daí que a Unify cai muito bem nesse cenário. E também por ser uma solução corporativa, ela suporta muito mais dispositivos do que o convencional de uma solução residencial. Via de regra, numa residência, a gente vai ter aí 10, no máximo 15 dispositivos, e isso realmente é suficiente para soluções residenciais convencionais. Mas a gente não pode esquecer, né, que hoje a gente está falando de internet das coisas, e a ideia é que nos próximos anos a gente tenha cada vez mais eletroeletrônicos, objetos conectados na nossa casa, lâmpadas, né, eletrônicos de maneira geral, câmeras, enfim. E aí a ideia é que facilmente a gente supere essa quantidade de dispositivos. Mais uma vez, uma solução corporativa, ela cai bem nesse cenário, ok? Então vamos lá. Talvez o maior desafio que a gente tenha quando a gente fala de implantação de rede sem fio em ambientes residenciais, principalmente nos grandes centros urbanos, né, no centro das cidades, em prédios, como é o caso desse case, é que a gente tem uma quantidade enorme de redes sem fio concorrentes nas proximidades. Né, e em prédio normalmente isso é pior, porque todos os apartamentos vizinhos têm rede sem fio e normalmente o roteador residencial que é utilizado ali já vem com aquele padrão pré-configurado, com a potência do sinal no máximo, propagando o sinal para muito além da unidade, né, do apartamento em si. Isso é um problema porque gera uma interferência enorme, gera um piso de ruído muito alto e acaba afetando a vizinhança de maneira geral. E é exatamente isso que essa figura mostra. Né? Se a gente pegar os equipamentos também convencionais que trabalham só em 2.4 GHz, a gente
tem lá em 2.4 GHz poucos canais disponíveis, no Brasil são 13 canais disponíveis, são canais que têm 20 MHz de largura de banda, mas de todos esses canais, basicamente o canal 1, 6, 11 são canais não sobrepostos, que não geram interferência um no outro. Então a gente tem poucas opções de canais num apartamento em que a gente consegue enxergar redes dos apartamentos vizinhos e também redes das residências, do comércio, na vizinhança. A gente tem um cenário igual esse aqui projetado à esquerda, uma quantidade enorme de outras redes sem fio sendo captadas, sendo recebidas pelo dispositivo cliente com um nível de sinal razoável, menos 60 dBm, menos 65 dBm, que é uma quantidade de sinal forte o suficiente para gerar muita interferência. Então, no caso desse ambiente, não existia a escolha do canal ideal, todos eram ruins. Existia o menos pior, o 13 aqui, ainda recebendo interferência, área concatenada aqui desse canal 11, mas é a opção menos pior. E lembrando que esses canais eles flutuam ao longo do tempo, eles variam, porque a maioria dos equipamentos residenciais também vem pré-configurado para detectar os canais automaticamente e ficam mudando de tempo em tempo. Então esse ambiente ele é muito complicado, é muito difícil hoje fugir da poluição espectral, da interferência em 2.4 GHz, simplesmente porque não existe banda suficiente para atender muitas redes concorrentes. Em 2.4 GHz, no máximo, com garantia de que não haja interferência, a gente pode ter 3 redes concorrentes, e não é o que acontece na prática. Bom, qual é a solução nesses cenários? Não existe outra solução que não seja migrar para a faixa de frequência de 5 GHz. Então, quando a gente olha esse mesmo ambiente aqui no gráfico à direita, a gente vê que lá, por exemplo, no canal 151, não existe nenhuma outra rede concorrente sendo captada pelo dispositivo cliente. E existem algumas razões que explicam isso. A primeira razão é porque, de fato, os aparelhos que operam em dual band, em 2.4 e em 5 GHz, ainda são menos populares do que aqueles que operam só em 2.4 GHz, embora a tendência seja isso mudar num curto espaço de tempo. Mas ainda assim, que todo mundo migre para dual band e opere também em 5 GHz, com certeza você ainda vai receber um espectro muito mais limpo do que em 2.4, por uma característica física da onda, do comprimento de onda, da faixa de frequência. Em 2.4 GHz, a onda tem um tamanho físico maior, portanto ela tem um alcance maior, ela se propaga por uma distância maior, ela tem maior capacidade de penetrabilidade a objetos, então a gente recebe naturalmente muito mais interferência em 2.4 GHz do que em 5. Então em 5 a onda ela tem mais dificuldade para atravessar paredes. Então o que a gente recebe de interferência no nosso apartamento, de apartamentos vizinhos ou de residências vizinhas, ou o sinal chega muito fraco, ou o sinal nem chega. Então olhando aqui no gráfico à direita, a gente vê exatamente isso. Nenhuma outra rede concorrendo. E ainda assim, quando a gente enxerga redes concorrentes, no caso desse ambiente residencial, lá na faixa 1 e 1, no canal 36, que estaria bem à esquerda aqui, não está aparecendo no gráfico, aparecia 1, 2, 3 redes concorrentes. Então, qual foi a solução? Migrar para um canal limpo, e canal é o que não falta em 5 GHz se a gente comparar com 2 GHz. Tanto é que a gente aí pode se dar o luxo, o privilégio, de ao invés de trabalhar com canais no padrão de largura de banda de 20 MHz, a gente pode com tranquilidade normalmente trabalhar com 40 MHz, que dá pra gente o dobro de banda e, portanto, uma maior capacidade de transmissão. Então, não tem jeito. Em ambientes muito populados, com muita interferência, de redes sem fio concorrentes, só existe uma saída para garantir qualidade em rede sem fio: migrar, operar em 5 GHz. E existem algumas implicações nisso. Primeiro, a gente precisa migrar o access point, ou os access points, ou o roteador Wi-Fi, enfim. E, obviamente, que não basta só mudar o ponto de acesso, a central que propaga a rede. Os clientes também precisam suportar 5 GHz. Então o ideal é gradativamente a gente já ir fazendo a troca de todos os equipamentos pensando nessa característica. No caso dessa residência, basicamente todos os dispositivos clientes, salvo 1 ou 2 no máximo, pouco usados por sinal, todos os dispositivos clientes
suportam 5 GHz. Então fica bem mais fácil garantir qualidade num ambiente como esse daqui, ok? Bom, vamos falar então da topologia da rede, né? Um apartamento de 110 metros quadrados, para garantir cobertura com boa qualidade de sinal, 2 access points são mais do que suficiente. Via de regra, um único access point cobre todo o apartamento em 2.4 GHz, mas o objetivo da rede residencial era garantir células com bom nível de sinal, com boa qualidade em 5 GHz, então foram necessários 2 access points. O APC Lite, o access point de entrada do portfólio Unify, é mais do que suficiente para atender essa demanda, porque ele tem capacidade aí recomendada para 60 clientes simultâneos, capacidade nominal para muito mais do que isso, né, e obviamente no ambiente residencial isso não iria acontecer. Também é muito popular em residências, principalmente em residências de alto padrão, em residências maiores, né, casas, nem tanto apartamento, mas principalmente casas maiores, usar o APAC-LR, né, LR de long range. Ele é interessante porque ele tem antenas com maior ganho em dBi. Então o que acontece? Quando você tem antenas de maior ganho, você beneficia a comunicação nos dois sentidos, no sentido de transmissão e de recepção. Isso é o que a gente chama de reciprocidade. Então antenas de maior ganho, seja no access point, seja no cliente, em qualquer um dos dois, beneficia a comunicação, a qualidade da transmissão nos dois sentidos. Diferente do que a gente vê por aí em vários equipamentos, né, em várias outras soluções em que o concorrente vende potência de transmissão como sendo algo bom, quando isso na verdade é ruim. Para vocês terem uma ideia, em média, a potência de transmissão da maioria dos access points residenciais, corporativos, uma média que a gente tem, é uma potência de 20 dBm, ou seja, 100 mW. E as boas práticas dizem pra gente o seguinte: essa potência que é o padrão normalmente dos equipamentos de rede sem fio, access points e roteadores Wi-Fi, ela é muito grande se comparada à potência de transmissão dos dispositivos clientes, dos smartphones, dos tablets, dos laptops. Em média, smartphone, tablet, laptop tem uma potência de transmissão de 15 dBm. Quando a gente está falando de escala de decibel, essa escala é logarítmica. Cada 3 dB de diferença representa 2 vezes mais ou 2 vezes menos, né? O dobro ou a metade. Se for mais 3 dB, é o dobro, se for menos 3, é metade. Então o que isso quer dizer? Comparar 20 dBm, que é a potência padrão de um access point, 100 mW, com 15 dBm, que é a potência média de um dispositivo cliente, a gente está falando aí que um dispositivo cliente, em média, tem de 1/4 a metade, no máximo, da potência de transmissão de um access point. Então você usar um access point com potência de transmissão padrão em 20 dBm já é algo ruim do ponto de vista prático, porque a comunicação, quando você utiliza maior potência, ela beneficia só a transmissão e não a recepção. Então a gente vai ter um access point que alcança mais longe o nosso cliente, mas um cliente que quando estiver mais afastado não alcança o AP. Isso vai gerar retransmissão e isso vai degradar a célula como um todo. Tá? Então, cuidado aí com as falsas propagandas, né, que vendem aí para vocês access points com maior potência, 600 mW. Isso é uma bobagem enorme do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, porque cliente nenhum vai suportar muito mais do que 15 dBm de potência de transmissão. Então, ao contrário, como aconteceu aqui no case, a potência dos dois access points ela foi diminuída para metade, para que isso ficasse compatível com aquilo que é a potência dos dispositivos clientes, ok? Isso é uma observação importante. Um outro detalhe para a gente observar aqui nessa topologia é que o roteador de borda, né, os access points, eles são dispositivos Layer 2, eles fazem a função de bridge, eles convertem aqueles pacotes Ethernet do domínio cabeado para Wi-Fi, né, da 802.11. Então eles se limitam à camada 2. A gente, para poder conectar a rede local da nossa casa à internet, a gente precisa de um roteador. E o roteador que foi utilizado no case foi um Edge Router X, o ERX. Então a internet foi conectada numa das interfaces dele, que ficou com a função WAN, e as outras interfaces ficaram com a função de LAN, de rede local.
né? Por quê? Esse equipamento Edge Router ele é extremamente flexível, ele é muito atrativo para ambientes residenciais e eu vou destacar um pouco ele agora, então, nesse slide, né? Esse equipamento Edge Router X, ele é ideal para instalações em ambientes pequenos. Por exemplo, ambientes residenciais, eles casam muito bem com ambientes residenciais, e aqueles escritórios muito pequenos, né, filiais, enfim, que tem poucos dispositivos. Por que esse equipamento é interessante? Ele tem uma série de características que fazem com que ele seja ideal para essas instalações menores. Ele é extremamente flexível. O que quer dizer ele é extremamente flexível? Bom, ele tem 5 portas gigabit, que você, administrador ou integrador ou instalador, pode organizar, arranjar do jeito que for mais conveniente para você no seu projeto. Como assim? Por exemplo, se você quiser ter 2 links de internet, você pode usar 2 portas como 2 portas WAN para fazer balanceamento de carga ou failover, disponibilidade, né? Se você quiser ter um link de internet, você pode setar uma porta como WAN. Se você quiser ter outras 4 redes locais lá na sua filial, você pode ter 4 portas LAN em LANs diferentes, né? Em Layer 3 portas diferentes. Mas uma característica muito atrativa para o ambiente residencial é a seguinte: você pode receber a conexão de internet numa interface que você diz que é porta WAN, e você pode colocar as outras 4 interfaces, ou outras 3, ou outras 2, a escolha é sua, em modo bridge. O que isso quer dizer? É como se o seu roteador, além de ser roteador, ele também fosse um switch para a sua rede local, para que você possa conectar na sua rede local 2, 3 ou até 4 access points. Então você consegue atender no contexto do ambiente residencial apartamentos de médio porte até aquelas residências de alto padrão que vão precisar de 4 access points no ambiente, sem que você precise ter um switch além do roteador que você já tem. Então você simplifica o projeto em termos de quantidade de equipamento, complexidade de cabos de maneira geral, e em custo também, porque o ERX ele é um equipamento muito barato, né? Principalmente para a capacidade dele, para as funções que ele tem, ele é um equipamento muito barato. Em relação à função bridge, uma característica interessante dele é que a bridge que ele faz entre as portas não é uma bridge implementada via software, ele tem um chipset dedicado em hardware, então ele tem um hardware dedicado para fazer essa função de bridge, o que melhora muito o desempenho do equipamento e faz com que ele consuma menos processamento para fazer essa função de bridge. Outra característica interessante dele em implementações residenciais usando o Unify, embora ele não seja um equipamento da família Unify, né, o roteador da família Unify seria o USG, que é o Unify Security Gateway. Ele... Na interface gráfica dele, onde se faz a configuração do serviço DHCP, ele tem um campo em que você pode apontar o IP, o endereço de onde está o seu Unify Controller se ele tiver numa rede externa, numa outra subrede. Isso é o que a gente chama de adoção em Layer 3, no universo lá do Unify. Né? E por que isso é atrativo em residências? Porque muitas vezes o que se busca no projeto residencial é simplificar o ambiente em termos de equipamentos. Então, muitas vezes você não tem uma máquina ou um equipamento dedicado para estar executando a controladora, né? Embora a gente tenha soluções para essas situações também, como por exemplo o Cloud Key. Mas em muitas situações, principalmente se você é um integrador que faz a instalação dos ambientes residenciais para os seus clientes, você já tem a sua controladora na nuvem e você simplesmente quer apontar os dispositivos do seu cliente para essa nuvem. Na interface do Edge Router, você pode apontar o IP da sua controladora lá no serviço de DHCP que ele vai usar para distribuir IPs para os dispositivos da sua rede. Então, qual que é a característica interessante disso? Quando o dispositivo Unify conectado numa das portas da Edge Router receber as configurações de IP via DHCP, ele também já vai receber o set inform, o parâmetro identificando onde, em que endereço ele pode encontrar a sua controladora. E isso facilita demais o trabalho. Então, anotem, tomem nota, né? Esse equipamento é extremamente flexível para pequenas instalações, por exemplo, para redes residenciais e para pequenos escritórios, né? Ele casa muito bem
com uma rede Wi-Fi Unify, mesmo ele não sendo um equipamento Unify, mesmo ele não tendo os benefícios que o USG, que é o Unify Security Gateway, tem em termos de visibilidade de gerência dentro do software Unify. Então o Edge Router, como não é da família Unify, ele não tem a gerência integrada dentro do software Unify. A gerência dele é standalone, é feita por acesso via IP. Mas do ponto de vista de custo-benefício, de flexibilidade de equipamento, ele é mais uma opção que vocês têm como roteador de borda aí para implementar nas residências dos clientes de vocês, tá? Equipamento extremamente interessante, extremamente atrativo, muito poderoso em termos de recursos de computação, ok? Algumas fotos aí para vocês então visualizarem os equipamentos, né? Foram instalados 2 access points, um ficou posicionado sobre o rack multimídia mesmo, não foi fixado no teto, não há problema nenhum em fazer isso, né? O equipamento foi feito para ser fixado em teto, até eventualmente em parede, né? Principalmente no teto, mas não há problema em colocar ele sobre uma mesa desde que você esteja ciente, né, da área de cobertura desse equipamento. Não há problema nenhum em fazer isso. O outro equipamento ficou num corredor, eu já vou mostrar na planta na sequência para vocês. Esse sim ficou fixado no teto, até por uma questão de conveniência, né? E lá escondido também no rack multimídia ficou o Edge Router, né? Outra característica atrativa do Edge Router é que ele é muito pequeno, ele cabe na palma da mão, então é fácil de esconder ele num rack, por exemplo. E aqui ele está alimentado pela fonte de força, mas você também poderia usar um injetor PoE para alimentar ele através dessa porta 1, que é o PoE in. Ele pode servir tanto para alimentar o equipamento, como também para fazer o pass-through do PoE, para você alimentar, por exemplo, mantendo um Unify na porta 5. No caso do case aqui, os dois Unify foram alimentados via injetor PoE. Tá? E a própria Edge Router foi alimentada através da fonte que já acompanha o produto, ok? Agora visualizando na planta, né, o que a gente tem aqui então? O Unify posicionado no rack multimídia da sala ficou aqui, e a razão dele ficar na sala foram duas basicamente. Primeiro, é no rack multimídia onde chega a conexão de internet do provedor. E do ponto de vista de simplificação de cabeamento, é extremamente conveniente que ele fique posicionado próximo de onde está o modem da operadora para conectar no Edge Router, né? E a outra razão foi uma opção de projeto, mesmo no sentido de que a sala é onde fica o multimídia, né, e é onde as visitas vão querer também compartilhar a internet. Enfim, a sala era o local do apartamento em que os moradores queriam internet de melhor qualidade, com um nível de sinal impecável. Né? Então posicionar um equipamento aqui garante que na sala o sinal vai ser impecável, não só na sala, mas nos cômodos adjacentes, obviamente. Né? E em 2,4 GHz, essa célula desse AP na sala cobre até o extremo, que é até nesse quarto suíte. Mas o objetivo era fugir de 2,4 GHz, porque conhecidamente é uma frequência muito poluída. Então esse diagrama que vocês estão vendo, esse mapa de cobertura de Wi-Fi que vocês estão vendo aqui, é a projeção em 5 GHz, ok? Então foi ignorado ali praticamente a célula em 2,4 GHz para que o projeto fosse totalmente focado em 5 GHz, embora obviamente houvesse a rede lá atrás em 2,4 GHz e ela tenha sido tratada também. Né? Então outro AP posicionado aqui no corredor garantiu a cobertura com um excelente nível de sinal na outra metade do apartamento. E como existem dois rádios Unify, então no apartamento, na residência, basicamente, em termos de recursos avançados, foram configurados o band steering, extremamente importante num cenário em que, de maneira consciente, você projeta a rede para privilegiar 5 GHz. Então, como basicamente todos os clientes suportam 5 GHz, são dual band, foi configurado o band steering para que fosse preferida a conexão dos clientes em 5 GHz e não em 2,4 GHz, onde existe muita concorrência, muita poluição espectral, um piso de ruído bastante alto. Além disso, essa projeção que vocês estão vendo aqui no mapa leva em consideração a sensibilidade de recepção de menos 70 dBm.
Então foi configurado um RSSI mínimo da ordem de menos 70 dBm para garantir que à medida que o cliente vai se afastando da sala e vai se aproximando aqui pelo corredor dos cômodos mais à direita da planta, o cliente migre para o access point com melhor nível de sinal. Tá? E esses recursos, eles são recursos que vocês não vão encontrar num roteador residencial, porque o roteador residencial não é feito para dar esse nível de recursos avançados, para você ficar fazendo roaming entre roteadores, né? Ainda que ele faça lá do jeito dele, normalmente de um jeito muito ruim, por sinal, mas ele não é feito para isso. Agora, soluções corporativas, como é o caso do Unify, é aí que elas casam muito bem num ambiente residencial em que o morador é extremamente exigente com qualidade, e a tendência nos novos projetos de Wi-Fi residenciais é que vocês, integradores, vocês, provedores, encontrem moradores cada vez mais exigentes, porque o Wi-Fi hoje virou uma necessidade básica. Ninguém mais quer ter aquele Wi-Fi daquele roteadorzinho que você coloca num canto de um cômodo com um sinal muito ruim e você usa o pior do sinal em 2.4 GHz. Não dá mais para ser assim. O nível de exigência do cliente, do morador residencial, hoje está ficando tão grande quanto o nível de exigência da solução corporativa. Por isso que a solução corporativa começa a cair muito bem em ambientes residenciais de maior exigência. Então esse é um case de sucesso, né? É óbvio que uma solução desse nível técnico como é a Unify no ambiente de uma residência não poderia ser diferente de sucesso, de muita qualidade, né? Porque os clientes basicamente todos estavam conectados numa banda sem concorrência, com APs com células bem dimensionadas e com recursos avançados configurados para garantir máxima qualidade de sinal da rede Wi-Fi. Ok? O case era esse, é o case completo. Está lá no nosso blog para vocês, na plataforma Medium, então medium.com/Ubiquiti-Brasil. Tem outros canais para vocês encontrarem a gente também, o YouTube, onde vocês estão assistindo esse vídeo. O nosso canal oficial mais importante é o fórum em português, nosso fórum, nossa comunidade toda de Ubiquiti no Brasil e nos demais países de língua portuguesa está por lá, fórum-pt.bnt.com, e tem a nossa apostila também do Unify. Até mais!